Olá, mulheres. Hoje eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Seu medo tem um sobrenome? Entenda a origem das coisas que te assustam. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu te peço que você se inscreva aqui no canal. Tem um botão aqui embaixo de inscrever. Você pode clicar e se inscrever, é gratuito. E isso ajuda a fortalecer o canal e ajuda a impulsionar o YouTube a distribuir o conteúdo para mais mulheres, ok? Conto com a sua inscrição. Então eu te pergunto hoje, seu medo tem um sobrenome? Vamos entender. O objetivo hoje é trazer para você mais consciência, mais entendimento a respeito daquelas coisas que te assustam. A princípio, você pode estranhar essa minha pergunta, né? Seu medo tem sobrenome? Como assim? Como assim seu medo tem sobrenome? Eu vou explicar melhor aqui para vocês. Você pode me dizer, por exemplo, que não tem medo de nada, nem tem medo de aranha, não tem medo de altura, não tem nenhum medo de escuro, e ao dizer isso, você fica na defensiva, você se protege da minha pergunta e diz: não, Cristina, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. Meu sobrenome é Coragem. Mas vamos ver se é bem assim? Vamos ver se é isso mesmo? O medo, gente, ele surge toda vez que você se sente insegura diante de alguma coisa, algum acontecimento, algum fato, alguma circunstância, algum objeto, alguma pessoa, algum animal, alguma coisa, quero dizer que é uma coisa concreta. Por exemplo, medo de altura, medo de insetos, medo de animais peçonhentos, medo de escuro, medo de água, medo de assaltantes. E isso é um medo real, é o medo originado de uma situação concreta que realmente oferece risco a você. E esse tipo de medo é bom para nos proteger e para nós nos prevenirmos, para pensarmos antes de agir. Mas eu preciso te lembrar que existem medos de que você não se dá conta. Esses medos, eles vêm na sua mente, não com aquele letreiro garrafal escrito medo, né? Com luzinha de neon. Não é assim que eles aparecem na sua mente. Eu estou falando aqui dos medos emocionais. Esse tipo de medo pode ser um grande obstáculo na sua vida. Por isso é que eu falei do sobrenome. O sobrenome aqui é o medo, o sobrenome é emocional. Os medos que eu citei anteriormente são medos concretos, medos reais de coisas, situações, objetos, pessoas, animais que realmente representam risco para você. Mas o medo emocional, ele vem na nossa mente mascarado, ele vem na nossa mente camuflado, não vem assim com uma etiqueta dizendo medo à vista. Mas o medo emocional, gente, é uma emoção comum e é uma emoção experimentada por todas as pessoas em diferentes momentos da vida. O medo emocional diz respeito ao temor que a pessoa tem de passar por alguma situação que possa provocar para ela prejuízos emocionais, mal-estar, desconforto emocional. E esse tipo de medo é capaz de paralisar a sua vida. E com isso, você passa a abandonar planos, a perder boas oportunidades, a desistir dos seus sonhos e até mesmo a se afastar de pessoas ou lugares que são importantes e positivos para você. O sobrenome dele está lá, carimbado, debaixo de alguma resistência em seguir adiante. O medo emocional, como todo medo, ele invade seu corpo, ele invade a sua mente, ele te faz transpirar, ele te faz tremer, chorar e, por vezes, te bloqueia, te paralisa, né? Não deixa você agir, você fica congelada diante daquele medo emocional. Por exemplo, pense aqui comigo algumas situações. Você já desistiu de alguma entrevista de emprego por causa de medo? Você já desistiu, por exemplo, de frequentar uma academia, de fazer musculação ou um outro tipo de esporte por causa do medo?
Você, por exemplo, já abandonou a ideia de fazer um curso, ou prestar um concurso, ou de fazer uma viagem por causa dos seus medos? Olha, sendo mais clara aqui, o medo é um movimento de recuo que você faz para você se afastar daquilo que pode te afetar, te atacar, te prejudicar, seja um prejuízo de forma real ou um prejuízo imaginário, um prejuízo criado pela sua mente. Então, o medo, eu quero te lembrar, é uma emoção. E o medo, então, faz parte do nosso repertório de emoções, desde que nós nascemos. E o medo está envolvido em muitos problemas psicológicos, em muitos transtornos psicológicos vivenciados hoje em dia. Os medos emocionais, eles podem despertar em você insegurança e eles podem também ativar em você sentimentos como incapacidade, inferioridade, não merecimento. É importante a gente saber que o medo, ele foi fundamental para a espécie humana, para a nossa evolução humana. Foi o medo que garantiu a sobrevivência dos nossos antepassados, dos homens lá primitivos, das cavernas, das famílias. O medo é que trouxe, que fez o homem evoluir e nos trouxe até aqui onde nós estamos hoje. Por isso que é tão importante nós entendermos mais a fundo sobre essa emoção, o medo. Agora eu quero citar aqui alguns exemplos para vocês de medos emocionais. Por exemplo, medo de não ser aceita, medo de abandono, medo de não ser amada, medo da rejeição. O medo da rejeição é um dos grandes medos da humanidade, que existem em todas as culturas, em todas as idades. É um medo muito, muito recorrente para as pessoas. Medo de ser criticada, medo de aparecer, medo de fracassar, medo de se comprometer, medo de se frustrar, medo do sucesso, etc, etc. A lista é grande. Estou dando aqui apenas alguns exemplos. Então, desses exemplos que eu dei aí, se você percebe alguns desses medos em você, você vai perceber que apesar dos seus esforços para fazer a gestão desse medo, para avançar, para se livrar desse medo, você não está conseguindo pular os obstáculos que ele te impõe. Ele está fazendo você perder oportunidades, está fazendo você, às vezes, desistir dos seus sonhos. Então, quando você para pensar, você sente os prejuízos que esse medo traz à sua vida. E agora você pode perceber que o que está por trás desse medo são situações emocionais. Não é uma coisa concreta, não é uma pessoa, não é um animal, um monstro, um cachorro bravo. Não, são questões emocionais. Tá entendido, gente? Está entendido? Esse tipo de medo é um medo abstrato, não é um medo com uma situação concreta, palpável, como é o medo de água, medo de altura, etc. Olha, o primeiro medo que você sentiu na vida, você ainda estava no ventre da sua mãe, sabia? Pois é, todas as emoções que uma gestante experimenta são passadas para o feto e o feto registra isso, registra cada emoção da mamãe como se fosse emoção dele. Então, o repertório de emoções de um bebê, de uma pessoa, já começa durante a gestação, no ventre materno. Tudo que a mãe sente, todas as emoções que a mãe experimenta, sejam emoções positivas ou negativas, são passadas para o feto e ele vive isso como se fosse dele. Ele ali naquele momento, o feto não faz separação entre quem é a mãe e quem é ele. É tudo uma coisa só. Então ele experimenta aquilo como propriedade dele, como se fosse dele aquele sentimento. Mas hoje você já é uma mulher adulta, você não é mais um bebê, você não é mais um feto e você pode usar a sua consciência e a sua capacidade de se questionar
para aprender mais sobre os seus medos e para fazer a gestão desses medos. Outra coisa, no processo de psicoterapia, você vai ter a oportunidade de aprender a compreender a origem dos seus medos e enfrentá-los. E ali, de forma consciente, você pode superar esses medos, conversar com eles, entender o que eles estão querendo, qual a mensagem que eles estão querendo te passar, para que eles vieram. Eles têm uma função na sua vida e você precisa descobrir qual é essa função, qual é essa mensagem que ele veio te trazer, qual é a missão dele na sua vida, e aí, a partir dessa compreensão, a partir dessa ampliação da sua consciência, você pode conquistar a coragem necessária para agir, para crescer e para evoluir, para sair daquele lugar de bloqueio, para sair daquele lugar de obstáculo que o medo emocional tem deixado você. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda profissional. Você só consegue mudar e transformar aquilo que você conhece e aceita. Se você não conhece, se você não tem consciência, se você está cega para esses medos emocionais, você não vai conseguir avanço, não vai conseguir transformação nenhuma. Então você precisa se reconhecer com medo, descobrir qual é o seu medo emocional, se é medo do fracasso, se é medo da rejeição, se é medo do abandono, se é medo de ser julgada, medo de ser criticada. Tem que descobrir qual é o sobrenome do seu medo. E aí você vai ser capaz de identificar a origem desse medo. A psicoterapia para mulheres tem ferramentas e técnicas específicas para buscar a origem desse medo. Como eu disse, muitas vezes esse medo está na vida, a origem desse medo está na vida intrauterina. E a gente, na psicoterapia para mulheres, a gente trabalha com a infância, com a vida intrauterina, com a família, tem ferramentas e técnicas para trabalhar com toda a sua história. Então a gente vai lá na causa raiz. E através de descobrir a causa raiz, você pode então investigar, identificar qual é o seu medo e trazê-lo à tona, trazê-lo à consciência para a ressignificação. Isso vai facilitar a sua evolução e vai trazer a você uma maior qualidade de vida, ok? Olha, para se tornar corajosa, primeiro você precisa encarar os seus medos. Fez sentido para você? Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter prazer em ler e te dar um retorno, ok? Tchau, tchau!